Gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Está iniciada aqui. Também iniciei a minha gravação. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 6 de agosto de 2020, sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Estão participando dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Pequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Marcelo Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não está participando da reunião desta semana. Dando então seguimento à nossa reunião, vamos iniciar a sessão desta manhã pelo item 84 da pauta, lembrando apenas que os itens 81, 82 e 83 da pauta, todos do mesmo contribuinte, Moacir Zanini, foram julgados na sessão do dia 5, sessão de ontem, do período da tarde. Então, nós vamos iniciar a sessão desta manhã, do dia 6, pelo item 84 da pauta, da contribuinte Luciane Maciel da Silva Oliveira. O relator é o conselheiro Rafael. Rafael, então, pode iniciar, então, a leitura do relatório, na sequência pode passar para o voto, lembrando que não teremos sustentações orais nessa sessão. Então, se você puder fazer um resumo, Rafael, do relatório de voto, a gente agradece. Então, pode começar, item 84 da pauta. Então, vamos lá. Iniciou-se em dezembro de 2006 com o mandado do procedimento fiscal número tal, folha 2, e complementares 04, folhas 04 e 6, conforme demonstrativo de prorrogação, folha 8, e conforme termo de iniciação de início de fiscalização, folhas 27 e 29. A contribuinte foi intimada para juntar os extratos de conta corrente, aplicações financeiras, cadernetas de poupança, e relação dos bancos em que ela movimentava a conta. Intimada em 30 de 12 de 2006, a R de folha 28, a contribuinte apresentou justificativa, folha 30 a 31 e documentos 33 a 80. Dando sequência ao procedimento, a contribuinte foi intimada novamente a identificar a origem dos depósitos apresentados, de folhas 97 e 98. Todavia, foi impossível intimar a contribuinte, visto constar ausente na intimação via correspondência, folha 99. Assim, pedido edital de folha 101, acontece que a contribuinte permaneceu inerte. Diante da situação, foi lavrado o auto de infração de folhas 10 a 17, contra a contribuinte que, intimada em 6 de março de 2008, a R de folha 109, apresentou a impugnação tempestivamente, folha 113 a 132. A segunda turma da DRJ em Belém, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda do acordo de folhas 138 a 148. Por duas vezes tentou intimar a contribuinte da decisão, o AR de folha 152 e 157, sendo frutífero, em razão de ausência para recebimento. Esse pedido edital, número 16 de 2010, de folha 158, foi afixado em 11 de maio de 2010, com desafixação em 26 de maio de 2010. Vindo a contribuinte interpor recurso voluntário, folhas 168182 e 24 de junho, qual professor para a reforma da decisão. Sem contrarrazões, é o relatório. Bom, vamos lá. Das nulidades alegadas em preliminares, eu nego o provimento a elas, visto que o procedimento cumpriu toda a previsão legal aqui em demanda processual. Ela alega nulidade de atuação da irregularidade na obtenção das informações financeiras, sigilo bancário, tem autorização, tem o procedimento de intimação, onde não juntou, então não vejo também legalidade no ato.
Da ausência de provas acerca da infração contada, também voto por não dar provimento ao recurso, visto que foram identificados depósitos e ela não demonstrou origem, relação, então não tem como acatar, né? E aí, neste caso, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Por fim, ela requeriu diligência, mas como não é um momento oportuno e não justificado nos autos, também nego o provimento. E, por fim, nego o provimento ao recurso voluntário, como eu voto. Na questão da diligência só, Rafael, você não viu necessidade de diligência, né? Os elementos dos autos são suficientes para você julgar, né? Talvez fosse interessante você mencionar isso ali, tá? Não só dizer que o momento certo é na impugnação, mas se você... Porque às vezes o contribuinte no recurso, ele traz algum fato, alguma alegação que de repente talvez exigisse sei lá, talvez uma consulta, fiscalização ao próprio contribuinte, mas você sentiu os elementos dos autos para você foram suficientes, né? Foram. Talvez fosse só interessante, então você... Não, tá, eu vou acrescentar. Talvez, né, deixar claro ali que para você não foi necessário diligência, né? Uhum. Colegas, em relação ao item 84 da pauta, da contribuinte Luciane Maciel da Silva Oliveira, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item, eu também não divirjo, em relação ao item 84 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar para o item 85 da pauta, da contribuinte Luciane Spala Furquim Bromati. Luciane Spala Furquim Bromati. É o item 85 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, já está preparado aí, Rafael? Tá, né? Está escrevendo. Pode, então, iniciar a leitura do relatório e, na sequência, já pode passar para o voto. Rafael, pode começar. O 85. Iniciou-se em abril de 2006 com o mandado de procedimento fiscal número tal, de folhas 4, que, conforme o termo de início de fiscalização, folha 18, a contribuinte recorrente foi intimada para apresentar os recibos médicos originais emitidos por Maria Cecília, no valor de 10.500, Márcio, e traz aqui elencados quais são os recibos, tá? Documentos áureos e idôneos que comprovem o efetivo pagamento das despesas médicas acima relacionadas. Intimada 28 de abril de 2006, a R de folha 19, a contribuinte apresentou justificativo, folha 20, 21 e documentos, folhas 22 a 54. Diante da situação, foi lavrado o auto de infração, de folha 5 a 13, em termo de verificação fiscal, folhas 14 a 17, contra a contribuinte que, intimada, apresentou impugnação tempestivamente, folha 78 a 80, e documentos, folha 81 a 160. A terceira turma da DRJ de Belém, por unanimidade, converteu o julgamento em diligência conforme despacho de folha 135, despacho número 135.8 de folha 169.71. Aqui a diligência foi para intimar os emitentes das despesas médicas, dos recibos das despesas médicas, tá?
fazer um relatório, tudo certinho. Com o retorno das intimações aos prestadores, com o retorno das intimações aos prestadores de serviço, a contribuinte recorrente apresentou manifestação, foi 222 e 223, e apresentou novos documentos, folhas 224 e 225. Posteriormente, foi emitido o relatório conclusivo, folhas 233 e 235. Encaminhados autos para o julgamento, a terceira turma da RJ de Belém, por unanimidade, julgou procedente o lançamento conforme a emenda. Teve parte do lançamento que ela não impugnou, e eles entenderam por manter o lançamento em razão da ausência de comprovação de pagamento das despesas médicas. Intimada, a RD folha 247, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, folhas 249 a 253, em 5 de 10 de 2009, o qual protestou pela reforma da decisão. Sem encontrar razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Do mérito. Aqui destaca a legalidade da dedução das despesas médicas, né? É uma matéria batida, e a necessidade dos recibos terem os elementos indicadores, né? Que é o nome, o endereço, a descrição, do CPF, o CNPJ de quem recebeu. Com o julgamento, negou o provimento da impugnação, visto o entendimento de que é ausente a comprovação do serviço prestado e da divergência na confirmação de profissional. Nesse sentido, tem-se que os profissionais intimados, diligências de folha 169 a 171, assim retornaram. A Maria Cecília Bertoldi, folha 175, a intimação, em resposta, folha 212. A profissional afirmou a prestação do serviço e os valores recebidos em 2001 e 2002, conforme declaração da contribuinte. Recibos, folhas 23 a 25 e 46 a 50. O Rafael Pereira Grejo foi intimado às folhas 177 e, em resposta de folhas 199 a 201, o profissional afirmou a prestação do serviço e os valores, 2002 e 2003, conforme declaração da contribuinte. E os recibos de folhas 32 a 35 e 52 e 54. O profissional Márcio Ribeiro, intimado às folhas 176, em resposta à folha 216, o profissional afirmou a prestação do serviço e os valores, conforme os recibos já apresentados nos autos, conforme a declaração da contribuinte, e destacou as folhas dos recibos. O Marcos Fernando, intimado à folha 178, em resposta à folha 94, afirmou a prestação do serviço, os valores e os respectivos cheques de pagamento, totalizando o valor de R$ 1.600, recibo de folha 36. O profissional Renato Girão Ventura, intimado à folha 179, em resposta de folhas 184, o profissional informou que não prestou qualquer serviço a contribuinte recorrente, no qual solicitou, inclusive, orientações e providências para apuração de eventual crime. É que eu tenho que corrigir aqui, porque está fora de ordem, dentista aqui e o valor. Exercício 2003, recibos 37 a 40. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui no meu texto, para eu já corrigir isso depois. Senão eu posso me perder depois aqui. Tá. Nesse sentido, ao analisar os recibos apresentados, vê-se que todos possuem todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 3º da lei, em moeda corrente, com a indicação do nome, endereço, número de inscrição do cadastro da pessoa física, CPF, ou cadastro, o CNPJ de quem recebeu. Inclusive, os recibos apontados pelo profissional Renato Girão, quem informou que não prestou o serviço. Ainda, em relação às informações prestadas pelo profissional, além dos recibos cumprirem as obrigações legais, tem-se que não constou nos autos qualquer providência tomada pelo mesmo, ou pela própria fiscalização para apuração de eventual fraude. Logo, entendo pela admissibilidade dos mesmos. Destaco que, em análise às declarações de imposto de renda da contribuinte, folha 58 e 72, tem que os valores comportam tais gastos. Por fim, destaco o ato declaratório executivo, número 14, folha 55, de 25 de junho, juntado pela fiscalização, quanto aos recibos emitidos por Vanir Alexandre Caviccioli, conforme teor. São inidôneos,
Tal. Acontece que esse profissional não está relacionado nas deduções e nem nas intimações, sendo estranho ao feito. Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário no sentido de restabelecer as deduções apresentadas pela contribuinte conforme declaração e respectivos valores abaixo, exercícios abaixo. Teve profissional que prestou serviço no exercício 2002 e 2003, tá? Aí eu destaquei o valor num quadro pelo profissional, pelo serviço, pelos valores e o ano do exercício. Por fim, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, no sentido de restabelecer as deduções apresentadas pelo contribuinte conforme declaração e respectivos valores e exercícios. Qual é o voto? Ok, Rafael. Nesse caso aqui, a fiscalização tinha solicitado a comprovação do efetivo pagamento, né? Tinha. No mandado procedimental, ela foi. Isso. Tem aquela discussão que é aquela divergência que nós temos, né? Que quando eu, pelo menos, sempre defendi, acho que a Rê também me acompanha, quando os recibos atendem os requisitos e ele comporta o gasto, né, a gente defere, né? É a opinião nossa. Sim, não, claro. E nesse caso aqui, a fiscalização, o que reforçou também a fiscalização a solicitar a comprovação do efetivo pagamento, é que a contribuinte apresentou recibos inidôneos, né, declarados inidôneos, né? Então, esse profissional que a fiscalização juntou tem um sobrenome, mas não é o profissional que prestou serviço. A meu ver, parece até que fosse pai ou tio do profissional, mas não é o mesmo. Até por isso que eu fiz um destaque no... Rafael, lá no relatório fiscal, dá a entender que ela declarou, sim, o VANI, R$ 7.100, com despesa odontológica. Só que a fiscalização nem se deu o trabalho de pedir esse recibo, porque já tinha ato declaratório de inidoneidade. A situação é essa. Você olha lá na página 14, 1, 2, 3, você vai chegar a essa conclusão. Ele não intimou a apresentar, porque como já está considerado inidôneo, mas ela declarou a INDIR-PF, pelo que está no relatório. Agora, a DIR-PF não está colada nos autos, pelo menos eu não consegui localizar. Página 14? 14. É a primeira folha do termo de verificação fiscal. Mas ela declarou? Declarou, está bem claro ali, ó. No item 1.1, como a contribuinte assim identificada informou em sua DAA, exercício 2001, pagamento 7.100 àquele profissional. Ela foi trazida à fiscalização justamente por isso, é o que dá a entender, tá? E aí se analisou tudo. O que fez acender a luz vermelha lá na Receita Federal é justamente isso, o fato dela E declarar... aí já tem outra, assim, não sei se piora ou melhora a situação, mas já tem outro profissional, aparentemente da mesma família. Mas o tal do Marcos Fernando Caviccioli, aí, que foi intimado a folha 178, ele apresentou a resposta à folha 194, atestando. Atestando. A declaração só vale para eles, não vale para a Receita Federal nessa situação. Não, tudo bem. Não, o que eu quero falar é o seguinte: o governo não foi nem intimado a prestar informação. Não. Entendeu? Achou desnecessário, ele já deve ter um processo contra ele. Não, tudo bem, mas esses 5 que eu elenquei, que foram intimados na diligência, esses os recibos estavam corretos. E eu estou acatando, na verdade, dando provimento sobre esses, não sobre o Vanir. Entendeu? Então você está dando um provimento até no caso parcial. Pode ser, seria melhor. O do Vani está envolvido nesse... Não, seria mais coerente, Marcelo, seria coerente, concordo com você. Então seria provimento parcial para atender os profissionais elencados no quadro que eu coloquei. Seria provimento parcial. Vou até corrigir já aqui.
Tem outros indícios aí nesse relatório, né? Recibo emitido sábado, domingo, em véspera de fim de ano, de festa de fim de ano. No caso, isso, né? No caso da... No caso da fonoaudióloga Maria Cecília, que consta no relatório fiscal que o consultório dela fica a 400 quilômetros da casa do... São umas situações assim, pode ser, veja, não significa que pode ser realmente, mas Eu entendo, até na hora que está fazendo, o próprio profissional que fala que não prestou o serviço, às vezes ele prestou e não declarou e ficou com medo de ser, sei lá, do contrário, vamos falar, né, na confrontação. Mas é uma questão, os recibos estão devendo para mim, entendeu? Eu não tem nenhuma prova que desabone aí. Agora... Fala, Chico. Agora, ela não comprovou o efetivo pagamento como a fiscalização requisitou, né? Não. Agora não tem nenhum outro comprovante, só tem declaração e recibo. Só declaração e recibo. Não tem laudo, não tem um exame, não tem uma... Não tem nada. Tem. Agora, peraí só um minutinho, só a questão da comprovação, até eu destaquei aqui que um deles informou até os cheques utilizados no pagamento. Ela não juntou microfilmagem, mas os recibos estão dentro do que a lei exige para mim, entendeu? De fato, ela não juntou comprovação. Rafael, como já é do conhecimento da turma, né, quando a fiscalização pede a comprovação do efetivo pagamento, para mim tem que vir o efetivo pagamento, né, o efetivo desembolso, porque veja, o importante é saber se foi o próprio contribuinte que arcou com aquele ônus, né, se ele teve aquele ônus, né, se ele teve o ônus ele pode deduzir, senão não, né, porque o recibo pode ter sido emitido em nome dele, né, mas uma outra pessoa pode ter pago, né, e aí não... Então, na verdade, em regra, eu costumo aceitar os recibos se eles preenchem os requisitos legais, mas não em todas as situações. Há situações que sim, que eu acho que elas justificam que o fiscal exige a prova do efetivo pagamento, quando assim a situação da comprovação por meio do recibo ela é tão esdrúxula assim que ela coloca sob suspeição a apresentação do recibo para demonstrar por meio do recibo a prestação de um serviço médico, como me parece que é esse caso aqui, por exemplo, uma fonoaudióloga que fica a 400 quilômetros de distância, de fato, pode ser, mas quem andaria 400 quilômetros para se servir de um serviço de fonoaudiologia? São várias circunstâncias que aqui nesse caso parece que colocam esses serviços que foram supostamente comprovados por meio de recibo sob suspeição. Então, eu acho que aqui justificaria que se pedisse que ele comprovasse que o efetivo pagamento pelos serviços. Então, só os recibos eu também acho que eu não aceitaria nessa situação. Em regra, eu acho que sim, é o que a lei exige e ok. Mas, nesse caso, eu também acho que justifica que se pedisse a comprovação do pagamento, além dos recibos, porque aqui a situação está meio complexa, eu acho. Já adiantando minha posição. Sem microfone, Dene. E quando o contribuinte usa um recibo inidôneo, dentre as deduções, uma delas é comprovadamente inidônea, né, foi declarado inidôneo, vamos dizer assim, vou usar o termo, não sei se é o caso aqui, tá? Um recibo falso, um recibo não verdadeiro, que não espelha a realidade, já coloca em xeque todas as deduções, né? Já põe em dúvida todas as deduções, né? No mínimo em dúvida, né? E aí é justificável mesmo exigir a comprovação do desembolso da despesa, né? Bem, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Francisco estava se manifestando. Quer falar, Francisco? Não. Você quer falar, Marcelo? Rafael, as de IPF estão lá a partir da folha 58, viu? Ah, tá. Legal. Assim, até aceitaria se ela trouxesse outros elementos que não fossem
de repente, o desembolso. Se tivesse outros tipos de prova... Ela trouxe exames clínicos, laboratoriais, ela trouxe... Não, disso. Mas, vou falar assim, o prontuário do dentista não trouxe. Aí eu fui pela linha que eu defendo. Ela tem condição financeira, o recibo preenche. Quando o recibo não preenche, eu já nego o provimento. Mas no caso aqui, eu estou supondo uma situação também. Então... Mas eu sei lá, eu fico com a impressão que nesses casos, às vezes, o recibo não é o melhor termômetro, sabia? Às vezes um recibo preenchido com algum detalhe faltando, às vezes até é um indicativo que aquilo ali tem mais firmeza do que fidelidade ao serviço do que... Porque realmente os profissionais, ainda mais nessa época aí, 2004, 2005, 2002, os profissionais não têm cuidado e zelo em preencher um recibo adequadamente, né? Então, você vê que tem várias soluções de consulta da Receita que pulam por cima disso aí, de endereço, né, de nome do próprio, de quem foi executado o serviço, para quem foi beneficiário de serviço, né? Francisco, você gostaria de falar? Não, o que eu ia falar já foi falado aí. Tá certo, então. Colegas, podemos... alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Acho que nesse caso aqui, vamos fazer a coleta individual, né, dos votos. Márcio, como que você vota? Eu vou divergir, presidente, porque, primeiro, eu acredito que o disposto no inciso 3º do parágrafo 2º da Lei 9.250, ela tem que ser compatibilizada sempre com o disposto no parágrafo 3º do artigo 11 do Decreto-Lei 5844, que fala que todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora. Se a autoridade lançadora fez-se valer da necessidade, sentiu a necessidade, durante o procedimento de fiscalização, de intimar o contribuinte a apresentar a prestação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação de serviços, e o contribuinte não se desabonou desse ônus de apresentá-los, o contribuinte já traz sobre si uma presunção de que não cumpriu o desiderato fiscal e não atendeu o disposto na lei, que foi exigido conforme predicado já citado. Ademais, eu faço menção que a DRJ, ela em sua emenda, ela menciona muito bem, diante da inidoneidade de recibos apresentados para comprovação de pagamentos de despesas médicas em ano calendário anterior, quer dizer, aquele recibo que o Rafael não identificou, cujo nome agora vai me faltar, ele, na verdade, é de ano anterior. Então, já me parece uma prática sistemática, claro, a partir da leitura dos atos, de que a contribuinte se valeu de recibos inidôneos em anos anteriores. Então, forçoso exigir a prova de efetiva prestação de serviço. E, somado a isto, somado também ao que o Marcelo citou, que a declaração apenas prova o direito entre as partes, mas não prova o direito oposto a terceiros, eu não vejo outra alternativa senão rejeitar sobre a falta da prova do efetivo prestação de serviço. Ok. E efetivo todos pagamento? Na integralidade, todos na integralidade. Prestação de serviço e efetivo pagamento, né? Isso. Tá certo. Então, diverge do relator e nega provimento ao recurso, né? Gregório, como você vota? Está congelado, Gregório. Está congelado e com voz de robô. Ele travou. Ele fica com a voz do C3PO. Agora tá legal. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Oi. Tá, a tua voz está cortando. Tá picotada a tua voz. Enquanto o Gregório conecta ali, deixa eu só pegar um negocinho rápido. 2 segundos, gente.
Alô? Oi, Gregório. E aí? Agora parece que tá legal. Gregório Reichen foi chutado por Márcio. Então, como você vota, Gregório? Eu vou divergir, presidente, apenas em relação ao profissional Renato Girão Ventura, porque o próprio informou que não prestou serviço para contribuinte. Então, vou divergir apenas em relação a esse profissional, o resto eu vou acompanhar, e só vou destacar aqui duas coisas. Primeiro, do que foi pontuado aqui no debate, em relação à distância, né, que a profissional fonoaudióloga presta serviço a mais de 400 quilômetros. A contribuinte mora numa cidade no interior do estado de São Paulo, Pirajuí, né, e não é incomum e não é raro pessoas viajarem do interior para a capital para consultas médicas, né. Eu pego aqui no interior da Bahia, N casos, conheço N pessoas que se deslocam para Salvador para tratamento médico. Conheço pessoas de Salvador que se deslocam para São Paulo em busca de melhor tratamento médico. Então, isso para mim não é motivo e a gente não pode partir de uma presunção. Não, foi só um dado, eu me expressei mal. É só um dado, bem claro. Foi até o Beni que puxou essa informação, Não, né? foi um motivo determinante, né? Mas eu me expressei mal. Esse é só um dado dentre vários outros. Sim. Então, isso, e em relação à colocação que o conselheiro Márcio fez, não sei qual foi o dispositivo agora, me falha, mas ele falou que o efetivo a comprovação do efetivo pagamento pode ser feita a critério a juízo da autoridade fiscalizadora. Engraçado que nesses casos de despesas médicas, comprovação da despesa médica, o termo de início de procedimento fiscal, a primeira intimação do contribuinte já parte deste, abre aspas, juízo da comprovação do efetivo pagamento. O contribuinte não é intimado para demonstrar a prestação do serviço para ele, para os dependentes dele, e com base nisso a autoridade, no procedimento de fiscalização, aqui tem um indício, não, já de partida, já existe esse juízo de que talvez os documentos apresentados, as despesas declaradas não sejam efetivamente reais. Então é isso, presidente, eu só vou divergir em relação ao último profissional, Renato Girão Ventura, no resto eu acompanho. Ok, Gregório. Só uma observação, nesse caso em específico, eu acredito que a fiscalização já de partida já solicitou a comprovação do efetivo pagamento, porque a contribuinte, na sua declaração, ela fez a dedução de uma despesa e apresentou recibo inidôneo, né? Então, isso aí alertou Foi em ano anterior, segundo a ementa do julgado, provavelmente no ano do calendário 2000 ou 99, foi em ano anterior, ela deve ter se valido de um recibo inidôneo. Não foi nesta, tanto que o Rafael bem pontuou, ele não identificou nestas declarações. Mas daí partiu a presunção da fiscalização. Foi no ano anterior que ela declarou. Tá. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência integral. Acompanho Márcio. Ok. Renata, como vota? Eu acompanho a divergência pelas conclusões, porque eu acho que também não é simplesmente o juízo da autoridade lançadora, fiscalizadora, entendeu? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que não é por aí. Mas, nesse caso específico, eu acho que os recibos, em princípio, sim, eles comprovam se eles preenchem os requisitos legais. Mas, dependendo, tudo tem que ser analisado à luz do caso concreto. Nesse caso concreto específico, eu acho que sim, justifica-se que se peça ao contribuinte, que se requeira ao contribuinte que ele comprove o efetivo pagamento, porque as circunstâncias do caso concreto demandam isso, eu acho que isso é perfeitamente justificado. Então, nesse caso concreto, eu concordo e eu acompanho a divergência pelas conclusões. Só especifica a divergência. É a minha ou do Gregório, Renato? A sua. Então, tá. Marcelo, como você vota? Eu vou acompanhar a divergência com o Márcio. Ok. Ana, como você vota? Eu vou acompanhar a divergência do Gregório, privilegiando inclusive a resposta que os profissionais deram, dizendo que prestaram um serviço. Porque se de um lado o profissional diz que prestou e do outro a pessoa tem um recibo, aí seria um caso então de enviar um ofício para o Conselho de Medicina ou de outras
especialidades, até para abrir processo contra esses profissionais que estão dizendo uma informação que seria inverídica. Caso contrário, eu tenho que a alegação desses profissionais é verdadeira. Ok. E eu vou acompanhar a divergência do Márcio também. Eu estou olhando aqui, esse aqui é exercício 2001, né? É isso? Esse processo? Deixa eu ver. Acho que é 2001, 2002 e 2003, se eu não me engano. Não, esse é 2002 e 2003. O 2001 foi que teve o recibo da senhora Vani declarado. Não, mas esse aqui... O recibo é de 2000, parece. anos calendário, É, né? ano calendário. 2003, né? Isso. O recibo parece que é do ano 2000, e aí, no caso, pega o exercício depois, na fiscalização. Olha o calendário 2001, 2002 e 2003. O ano calendário, isso aí. Olha o calendário. Passa o exercício 2002, O calendário 2002, 2003, isso aí. 2002, exercício daí. E o recibo é do ano calendário 2000. Tá. Esse negócio às vezes confunde, né? É mais lendo rápido assim, o processo correndo. Colegas, vejam se ficou mais ou menos, se ficou assim a nossa decisão. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Essa é a decisão. Por maioria, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rafael, que deu provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução das despesas médicas que relacionou em seu voto, ou que relaciona em seu voto. Isso, né, Rafael? Tá. Ponto. Os conselheiros Gregório e Ana deram provimento parcial em menor extensão.
Isso? Pode ser assim, Gregório? Ana, pode ser? Os conselheiros Gregório e Ana deram provimento parcial em menor extensão. E a conselheira Renata votou pelas conclusões. Pode ser? Acho que tá bom assim, né? Tá. Então tá. Essa ficou, então, a decisão... Falta designar o voto vencedor, presidente. Isso mesmo. Antes de proclamar. Depois. Eu tinha mandado já até o Márcio aqui para fazer. Márcio, você falou tão bonito que eu estou pensando em... Não, tudo bem, pode ser. Mas é porque ia faltar e depois não ia mais ter como retificar acrescentar no dispositivo da decisão. Ah, não, mas eu estava com o seu nome na cabeça aqui, eu só não pus, eu coloquei aqui. Mas obrigado por lembrar. Então, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Márcio. É isso aí. Márcio, como é que você vai querer fazer? Aquele velho estilo, Rafael. Você prepara, aí você dá uma minuta, manda para mim por e-mail e eu... Faz assim, Rafael, que é o procedimento orientado pelo CARF. Você formaliza o teu voto, finaliza o teu voto, Rafael, né? Formaliza ele, anexa no processo, sem movimento ele para relatar voto vencedor. Você só anexa no processo, não valida, porque se você validar ele converte em PDF, você só anexa e manda para o Márcio. Para formalizar voto vencedor. Aí formaliza e manda para o CEPOG. Manda para mim. Não, aí vai ser assim, aí o Márcio vai pegar vai tirar do processo o acordo, né, com o teu voto, ele vai anexar o voto vencedor dele, aí o Márcio vai converter em PDF, vai anexar o e-processo, o Márcio vai colocar a assinatura dele, a minha e a sua, ele assina, manda para você, você também assina, aí você, Rafael, manda para o CEPOG para a conferência. Aí depois que você pode conferir, aí vem para mim, para eu assinar. Tá bom? Esse é o rito normal, assim, que o CARF orienta, né? Não, beleza. Fazer tudo via e-processo mesmo, né? Declaração de voto, quando a gente faz, aí sim, manda por e-mail a declaração, né? Porque para anexar a declaração, você não manda o processo. Mas o voto vencido, o procedimento é esse. Então tá, colegas, essa ficou a decisão, então. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário para o item 85 da pauta. Agora vamos passar para o item 86 da pauta, da contribuinte Rosa Maria Viana. Esse item da pauta de relatoria da conselheira Ana, o item 86, ele será paradigma para os itens 87 e 88, tá? Então, a decisão proferida no item 87 e 88 será replicada nos itens 87. A decisão proferida no item 86 será replicada nos itens 87 e 88. Então, Ana, já está disponível lá, né, Ana, o teu voto, né? Então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, ano calendário 2013, em decorrência da apuração de duas infrações: rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, por não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, e omissão de rendimentos recebidos a título de benefício ou resgate de plano de seguro de vida, VGBL. Com relação a essa segunda infração, a contribuinte não impugnou, que é a matéria referente à omissão de rendimentos recebidos a título de benefício ou resgate de plano de seguro de vida. A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação, porque o lançamento se refere ao ano calendário 2013 e, de acordo com o laudo pericial emitido por órgão oficial, a contribuinte é portadora da doença desde setembro de 2016. E os laudos médicos com data anterior a esse não foram emitidos por serviço médico oficial e a moléstia grave não estaria dentre aquelas passíveis de isenção. A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou recurso voluntário, sem contrarrazões ao relatório. Passo ao voto.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Das alegações recursais. A lei número 7.713 prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma. O artigo 30 da Lei 9.250, por sua vez, afirma que a moléstia deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos municípios. No mesmo sentido, o artigo 39, incisos e parágrafos do Regulamento do Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto número 3.099, vigente à época dos fatos, dispõe que são isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Consolidando as disposições do ordenamento jurídico, assim dispõe o enunciado número 63 da súmula do CARF. Para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. A moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Importa salientar que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo médico. Pois bem, o processo administrativo fiscal tem diversos princípios, dentre eles da verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos. O decreto 70237, que rege o processo administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias e permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência quando entender necessário. No tocante ao laudo médico comprobatório da moléstia grave, o Superior Tribunal de Justiça formulou o entendimento de ser prescindível a sua emissão por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos municípios, em privilégio ao livre convencimento motivado do julgador, disposto nos artigos 371 e 479 do CPC. Confira-se, é a súmula 598 do STJ. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, vamos lá. Com relação às provas dos autos, a contribuinte ela tem um laudo médico emitido por órgão oficial e tem outros 2 laudos médicos que não foram emitidos por órgão oficial. Esse laudo médico emitido pelo órgão oficial, ele está às páginas 39 e diz que a moléstia existiria desde setembro de 2016. O outro laudo médico, que não foi emitido por órgão oficial, por sua vez, diz que a doença com essa gravidade existe desde 2013. Então, eu estou dizendo que esse laudo médico, mesmo que não tenha sido emitido por órgão oficial, dispõe que a recorrente já possui a moléstia e deve ser admitida. Com relação à doença que ela seria portadora, em consulta à portaria número 3.128 do Ministério da Saúde, constatei que a moléstia grave relacionada na CIT 54.0 é a cegueira, no caso a cegueira total. Cegueira de ambos os olhos com comprometimento visual em ambos os olhos. E o artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, expressamente prevê que as pessoas portadoras de cegueira são isentas do imposto de renda. Este tribunal administrativo já balizou entendimento vinculante no sentido de que até mesmo a cegueira molecular faz jus à isenção do imposto de renda, conforme enunciado 121 da súmula do CARF. Portanto, entendo que a recorrente comprovou ser portadora de moléstia grave no ano calendário de 2013 e faz jus à isenção do imposto de renda. E, diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Então, colegas, em relação ao item 86 da pauta,
da contribuinte Rosa Maria Viana, a conselheira relatora está encaminhando por dar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, em relação a esse voto? Eu acho que a gente pode fazer uma votação individual aqui, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu entendo que precisa realmente um laudo médico oficial, né, em que pese essa decisão do STJ, essa é a súmula do STJ, eu entendo que é necessário sim, é uma súmula inclusive que não nos vincula, é necessário o laudo médico oficial, né? E o laudo médico oficial que tem nos autos diz que ela é portadora de moléstia grave desde setembro de 2016, e aqui nós estamos falando do ano calendário 2013, né? Dene, eu trouxe um outro voto no mês passado que ele não chegou a ser pautado porque não deu tempo, né? A gente não julgou. Mas, assim, isso é uma coisa que me incomoda muito quando vocês dizem que a súmula não me vincula, sabe? Porque eu tenho entendimento não, né? É fato, a gente está dentro de um ordenamento jurídico. É uma coisa só, é um todo, sabe? Não é me vincula ou não me vincula. É tipo, dentro desse ordenamento jurídico, qual que é a lógica do sistema? Qual é a razoabilidade de eu pegar e falar assim, não me vincula, então eu não vou julgar. Tudo bem, ela vai entrar com uma ação judicial e depois a ação judicial vai... Aí a gente vai vir aqui depois, no dia seguinte, vai falar, nossa, o judiciário é lento. Sim. Oi, você travou, Ana. Ana congelou. Você está ouvindo? Acho que ela caiu. Ana, acho que ela ficou sem internet. É só para mim que a Ana está congelada ou para vocês também tá? Não, para nós também. Aqui também. Para todos. Esperar ela voltar. Será que ela acha que está tudo normal e está continuando a falar? Ela vai ter que falar de novo. É possível. Vamos excluir ela? Seria interessante, chuta, tadinho. Mas isso, não. Alguém saiu, quem saiu? Renata. Tá, eu removi ela, então daí ela vai ver, ela volta. Ela vai ver, daí ela... Porque senão é o que eu falaram, às vezes para ela tá normal e ela tá falando. A Ana voltou e a Renata também, né? Voltei. Tá joia. Eu caí, voltei. Então, Ana tinha travado, daí eu tirei você para poder, para ver, porque às vezes não parece para você. Tá. Você estava falando, Ana, você terminou já, assim, eu acho que quando você travou, já tinha terminado, não sei. Eu também não sei, eu não sei que horas que travou. Você travou exatamente quando estava falando por isso que o pessoal alega que o judiciário é lento, porque não segue essa lógica. Está falando em relação a seguir a súmula do STJ. Márcio, o que você está me silenciando aí? Não, é porque o Francisco estava falando, estava fazendo um eco para mim. Mas não é... Eu silencio então, o Dene também. Bom, meu entendimento, independente de um enunciado ser vinculante ou não, inclusive em um julgamento quando tem sede de repetitivo, de ser vinculante ou não, eu acho que a gente precisa ter uma consciência maior dentro do ordenamento jurídico do qual a gente faz parte. E é uma consciência de razoabilidade e de lógica. Eu acho que ninguém precisa estar engessado dentro de um entendimento. Até mesmo as súmulas vinculantes do Supremo, eles têm todo um procedimento para serem revistas ou anuladas, mas eu acho que faz parte individualmente da nossa consciência, de o que a gente está fazendo com o ordenamento jurídico, como a gente está tratando e como a gente vai ser tratado também.
Porque o ordenamento jurídico é para a gente e pela gente, no caso, como sendo julgadores de um tribunal administrativo. Eu entendo, Ana, naturalmente, eu sempre repito, é entendimento, né? E aí, como tal, deve ser respeitado, né? Nós formamos as nossas convicções, mas nesses pontos, quando o entendimento do STJ nos vincula, aí não há, acho que aí não tem entendimento, né? Tem que cumprir, né? Agora, quando ele não nos vincula, e a gente, pelo menos é como eu penso, a gente entende que talvez aquela embora sendo do STJ, não foi mais acertada, que poderia ser melhorada. Eu acho que no momento que a gente começa a argumentar da base isso daí, e apontar situações, quem sabe, começando a criar uma massa crítica, com o tempo, alguma coisa, algum entendimento desse não seja melhorado realmente, né? Então, Francisco, a gente tem os instrumentos corretos para fazer isso. Inclusive, os auditores, eles têm instrumentos de atingir o STJ de uma forma consolidada para que um entendimento pode ser revisto. E não levando ao STJ milhares de ações que eu vou conseguir reverter. Eu posso chegar até o STJ de uma outra forma e falar, STJ, eu trabalhando aqui como dentro do auditor, dentro da Receita, eu vejo que esse entendimento às vezes pode ser equivocado por isso. Vamos alterar um entendimento consolidado por isso, e vamos todo mundo tentar viver de uma forma harmônica dentro de um ordenamento. Eu acho que todos os órgãos hoje, eles são extremamente abertos ao diálogo. E eu vejo que a gente, como jogador administrativo, é um dos menos abertos a esse diálogo. E que na época eu trabalhei na Procuradoria, trabalhei junto ao STJ, e eu vi esse entendimento, assim, diversas vezes. Eu vi dentro do Ministério Público os médicos sendo chamados lá dentro para entender. Eu participei de audiências que os médicos eram chamados e falaram assim, médico, a gente quer entender. A gente quer entender por que vocês pedem esse medicamento. A gente quer entender por que vocês dizem isso e isso dessa doença. A gente quer entender para fazer que o ordenamento jurídico possa ser melhor. E melhor por quê? Porque eu vivo dentro desse país. Eu quero que esse país seja melhor também. Eu não quero falar, na minha convicção pessoal, não me vincula, então eu quero isso. Porque eu acho que está muito mais do que a gente ser individual. Então, esse é o meu posicionamento. E é isso que eu quero também, acho que tentar aqui trazer para dentro dessa turma um pouco de reflexão nesse sentido. Ok, mas eu entendo perfeitamente, Ana, e você tem bastante, tem coerência ao que você diz, né, bastante coerência. Agora tem uma questão também, né, nós aqui só podemos afastar a aplicação de lei ou decreto nas hipóteses do artigo 62 do RICARF, né? Não tem como, fora aquelas hipóteses, né? Se não está numa hipótese daquelas ali, como é que eu vou justificar, né? Por mais que eu entenda que, de repente, uma determinada lei, um determinado decreto não devesse ser aplicado daquela forma, mas se a gente está, nesse caso, a gente está vinculado, né? Então, eu não vejo como ser diferente. Mas eu entendo o seu posicionamento e eu até entendo que você está correta mesmo. É necessário mesmo essa uma visão mais coletiva, eu acho, do direito e das consequências das decisões. Eu até sempre defendi o seguinte, que o CARF levasse à Receita Federal essas questões que a gente discute, né, em abstrato, sempre em abstrato, né, conversasse com a Receita, Receita, você está fazendo tal lançamento, mas veja, nós aqui estamos, né, e não só entre CARF e Receita, talvez CARF e Justiça, os órgãos conversar mais, eu concordo com você, nesse caso devia ter mesmo, né, esse diálogo maior, né, também penso assim. Mas, no caso aqui, eu só fico pensando no RICARF, né, no artigo 62 e a nossa vinculação, né, às leis e aos decretos. Mas então tá, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Eu vou fazer a coleta individual dos votos. Márcio, como você vota? Apesar do posicionamento da Ana, eu concordo também com o posicionamento utilitário da Ana, já que o ordenamento jurídico ele não é isolado, mas ele é holístico. Os ordenamentos se interconectam, se cruzam, se comunicam, mas por expressa vedação, eu não tenho poder, infelizmente, de afastar a aplicação da lei nesse caso, e nesse caso, não só a lei, nós temos súmula também.
A súmula 63 do CAF, que a Ana também ressaltou, fala que para o gozo da isenção é necessário o laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Consequentemente, é nele que vai estar tratado o termo de início da doença. Também a lei 9.250, em seu parágrafo 1º do artigo 30, fala, em seu artigo 30 integralmente, ele fala que se trata de laudo pericial oficial. E a gente sabe que o comando do artigo 111 fala que interpreta-se literalmente a legislação que dispõe sobre a outorga de isenção. Então, eu não tenho manejo para decidir além, por mais que o caso concreto me inspirasse, me fizesse desejar decidir dessa maneira, pela doença que a contribuinte dispõe, sempre é um caso muito sensível, as moléstias graves. Imagina que vai ser uma contribuinte que tem cegueira, monocular ou não, mas tem cegueira, vai precisar recorrer ao judiciário, vai precisar ter todo o trâmite legal, mas infelizmente eu, como julgador, nesse caso, eu me coloco impossibilitado de agir de outra maneira pela vinculação ao RICAF. E também só mencionar que a súmula 598, embora seja uma súmula de enorme importância, ela fala que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do imposto de renda. Entendo que o judicial aí entra no conceito do holístico, mas aqui nós estamos também na sede administrativa e a súmula aparentemente é inaplicável no presente caso. Mas sim, todos os argumentos da Ana, no meu entendimento, são muito válidos, os argumentos do Dene também, que deveria se haver uma conversa mais afinada, tanto entre CAF e Receita, mas também entre CAF e Receita e os outros poderes. E ressalto também que o voto do conselheiro João Vitor Aldonucci, que foi um voto vencido na Câmara Superior, que trouxe essa súmula pela primeira vez à discussão na Câmara Superior, ele discorre sobre as diferentes isenções. Ele fala que existem dois tipos, ele fala na isenção como um privilégio, um favor legal, mas também ele fala de uma isenção que é chamada técnica, que a finalidade é resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo existencial em favor do sujeito passivo. Então, a gente teria argumentos suficientes para poder provocar o CAF, provocar novas legislações a respeito do tema. Não faltam argumentos, mas no presente momento, no presente caso, infelizmente, eu não posso julgar, senão o contrário à conselheira. Então, Márcio, você diverge da relatora e daí, no caso, nega provimento ao recurso, né? Isso. Gregório, como você vota? Acompanha a relatora. Relatora. Francisco, como você vota? Acompanha a divergência. Divergência. Renata, como você vota? Acompanha a relatora. Rafael, como você vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Marcelo, como você vota? Acompanho a divergência. Ok, eu acompanho a divergência também. Deu 4-4? 4-4, né? Essa súmula não vincula, não está vinculando, não, gente? Vocês não estão entendendo que está vinculando, não? A súmula do CAF. É porque a súmula do CAF, Francisco, ela pode ser interpretada, porque o caso da Ana é bem específico, não é o fato de foi reconhecida a doença ou não, é apenas a data de início da doença. A súmula do CAF, ela fala que, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física transportadora de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes da aposentadoria e deve estar comprovada com laudo pericial emitido por serviço médico. A data não está especificada dentro da súmula, embora eu entenda que não precisaria estar por ser consequência natural, mas não é um desatendimento também à súmula, não vejo como seja um desatendimento à súmula nesse caso, porque não está expresso, é aberto à interpretação, nesse caso específico. Eu, inclusive, já fiz um voto em relação a isso, que eu estudei um pouco mais essa parte. Então, a súmula 63 dela usa o laudo oficial, é necessário para provar a doença. Aí, meu entendimento é que provar a doença tem que provar o início da doença também, mas, naturalmente, que é um entendimento, esse aí não é um fato. Só que no caso aqui, Márcio, nós estamos falando do ano calendário de 2013, e para o ano calendário 2013 não tem nem laudo médico oficial
e tem só laudo não oficial dizendo que a contribuinte é portadora da doença. Não, eu sei, eu estou só falando para o Francisco que é um entendimento de interpretação da súmula. Até porque eu acho que a resposta foi proclamada, a gente está só discutindo agora. Não, É porque nesse eu caso... respeito a compreensão, eu respeito a compreensão e o entendimento, mas, assim, eu não consigo ler diferente que essa doença existe formalmente dentro dos requisitos a partir de 2016, a partir desse laudo aí. Isso. Antes ela não foi comprovada que ela existia. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que, de certa forma, vai com um pouco o que você falou. Eu só acho que eu não consigo interpretar afastando essa data de não é nem a data de início, o laudo foi apresentado a partir daquela data ali, né? Dizendo, o laudo poderia ter sido apresentado em 2016, dizendo, olha, ela, segundo os exames, ela tem essa doença desde 2011, desde 2010, alguma coisa, né? Poderia ter isso daí, mas não tem. Então, eu só estou chamando a atenção porque essa súmula aí a gente não pode descumprir, é só o entendimento que eu tenho, cada um vota como quer, né, naturalmente. E há espaço para essas interpretações aí, com certeza. O laudo lá não oficial, particular, ele só cita o ano, né? Ele não faz nem menção ao mês. E nesse ponto ele foi pouco preciso, digamos assim. Ele só cita o ano de 2013, ele não faz menção ao mês. Claro que é um tratado de medicina, né? A precisão em medicina é complicada, mas para fim de isenção ele também, digamos assim, pecou um pouquinho nesse aspecto, né? Além de você dar o início da doença. Além disso, a questão de retroagir é porque isso tem uma junta médica que tem uma formalidade e a pessoa comparece. Travou, é. Márcio, aproveitando que o Fran travou rapidinho, qual que é o julgado que você citou do João na Câmara Superior? Você tem aí, Márcio? Tenho. Eu acredito que seja... Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, sim. Deixa eu só confirmar, tá? Só um minutinho, Renan. É esse aqui, 9202 008 383. Ele foi voto vencido. 9202? 9202 008 383, de 21 de novembro de 2019. É o voto vencido do João. Ótimo, obrigada. Depois eu vou dar uma olhada. Francisco, você está congelado. Será que ele... Rafael, você não quer usar os teus poderes? Suas ordens foram cumpridas, presidente. O Dani, mas falta só você proclamar o resultado. Eu vou fazer a leitura, mas é bom que todo mundo esteja presente, né? Eu vou fazer a leitura. Esse é aquele caso, Ana, de empate, né? Que daí a decisão é aquela mais favorável ao contribuinte.
Ô, Rafael, tu chutou muito forte aí, Rafael. Aí, voltou. Deve ter dado o pau na internet inteira lá e ele... Pegou em algum lugar aí que machucou feio. Seja bem-vindo, Chico. A internet aqui tá ruim, eu estou usando o modem, agora ele não vai aguentar muito não, porque é a imagem, mas vamos lá. Sim, concluindo, Marcelo, como eu estava falando, a forma como eu vejo, uma junta médica, num dado momento, ela pode entender que a doença pré-existiu desde outro, porque o contribuinte, quando ele vai lá, ele pode levar exames, olha, tem um problema cardiovascular, está aqui esses exames de 2, 3 anos atrás, eu já tinha isso aqui. Então, de certa forma, ela pode formar uma convicção baseada nisso, né? Aí eu acho que não teria problema nenhum, porque a gente já vê muitas situações de laudos contendo isso. Né? Agora, o fato em si que a gente está analisando aqui, esse laudo, naturalmente, se o médico colocou e já existia, mas se ela não convenceu a junta que essa doença existia desde lá, com esse laudo aí, eu não acho que, eu não me vejo em condições de considerar nem isso como um documento para ser utilizado no processo, para aproveitar em alguma coisa, em função do que está colocado na lei, ainda que seja verdadeiro, né? Mas juridicamente eu não vejo espaço para isso. Então, para mim, essa doença existe depois de 2016, para esse processo. Né? E aí é onde eu entro a minha interpretação. Por exemplo, se eu votasse acompanhando a relatora, na minha convicção, eu estaria votando acompanhando a relatora com uma comprovação não de um laudo oficial, emitido por um serviço médico oficial. Ao contrário, é esse entendimento que eu coloquei. Ok. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Então, colegas, no caso em questão, então, nós tivemos um empate no julgamento, tá? E aí eu vou aplicar, então, aquele artigo 19E da Lei 10.522. Então, ficará assim o dispositivo da nossa decisão. A decisão do item 86 da pauta, que será replicado nos itens 87 e 88. Ficou assim: por determinação do artigo E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Bom, vencidos os conselheiros Dene, Francisco, Márcio e Marcelo. Eu vou colocar na ordem de votação, tá? Aqui não está na ordem de votação, mas eu vou colocar na ordem de votação. Mas vencidos os conselheiros Dene, Francisco, Márcio e Marcelo, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, essa é a decisão para o item 86, vai ser replicado depois nos itens 87 e 88 da pauta. Nós vamos fazer nosso intervalo às 11, né? Às 11 horas a gente faz 15 minutos. Então, dá para a gente seguir para o item agora 89 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. Ô, Dani, Oi. No caso a Ana, né, os outros itens da pauta também são anos calendários anteriores ao laudo. Não vai fazer diferença, né? Eu não sei agora, quais são os anos dos outros. Porque pode ser até que não, mas todos foram negados pela DRJ, né? Então. Desculpe. Só para esclarecer, provavelmente, Marcelo, como tem uma diferença no ínterim de 3 anos entre o laudo particular e o laudo público, o laudo 13, 14, 15, provavelmente deve ser isso. Exatamente, deve ser esse interstício entre os dois laudos. Ela deve ter considerado desde o laudo privado, aliás, ela com certeza considerou desde o laudo privado, e aí a autoridade lançadora descaracterizou a omissão para esses anos. Como são 3 anos, justifica esses 3 lançamentos. E se for para frente, vai ser 2013, 2014 e 2015, que também não pegaria o laudo de 2016, né? Então, é bem provável que
que vá se aplicar ao E a DRJ negou, então, provavelmente por esse motivo. Né? Então, deve ser. Colegas, então vamos passar para o item 89 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 89 é do contribuinte Hamilton Ribeiro Tavares, também imposto de renda, pessoa física. Rafael, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Pode começar. Bom, vamos lá. Iniciou-se em janeiro de 2009 com o termo de início do procedimento fiscal folha 6 e 7 e mandado procedimento fiscal número tal, referente aos anos calendário 2004 e 2005 para que o contribuinte apresentasse. Foi uma relação de documentos aqui das movimentações financeiras destacados os bancos, Banco do Brasil, HSBC, Itaú e Bradesco, tá? E respectivos anos 2004 e 2005 com os valores de movimentações. Intimado em 2 de fevereiro de 2009, a rede folha 8, o contribuinte requeriu dilatação de prazo, folhas 21 e 22, e repetiu tal requerimento, folhas 26 e 27. Definido nas folhas 28 e 29 e extratos de movimentação bancária, as folhas 30 a 55, o contribuinte foi novamente intimado para a rede folha 56, vindo apresentar documentos, folha 57 a 185, e justificativa, folhas 186 e 187. Intimado para apresentar justificativas dos depósitos, folhas 190 e 91, o contribuinte as fez as folhas 192 e 195. Aí o contribuinte foi intimado novamente sobre uma movimentação aqui, de eventual livro caixa. O contribuinte apresentou justificativo no sentido de que haviam sido na verdade, publicadas, está errado aqui o texto meu. Portarias autorizando a senhora Marinal, esposa do contribuinte, a assinar e subscrever todos os autos atinentes ao cartório, assim como responder pelo mesmo em folha 199. E juntou as portarias, folha 200 e 201. Posteriormente, o contribuinte foi intimado a justificar os créditos que constam como baixa automática de poupança, folhas 202 e 203. Após requerer o prazo para juntar, o contribuinte apresentou os extratos, folhas 210 e 219. Assim foi intimado, folhas 220 a 23, a comprovar, por documentação hábil e idônea, a origem de tais recursos, de forma individualizada. Assim, prestou informação às folhas 225. Ato contínuo, o contribuinte foi novamente intimado para justificar o demonstrativo de rendimentos omitidos, folhas 226 a 241. Requerido o prazo e permaneceu inerte o contribuinte. Posteriormente, foi expedido o termo de verificação fiscal, folhas 249 a 256, e demonstrativo de apuração, folhas 257 a 63. Diante da situação, foi lavrado o auto de infração, folhas 264 a 271, contra o contribuinte que, intimado, em 7 de 12 de 2009, apresentou impugnação, folha 274 a 278. A segunda turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda do acordo de folhas 310 a 317. Intimado em 11 de maio de 2010, a R de folha 320, o contribuinte interpôs recurso voluntário de folhas 321 a 339. Então, protestou pela reforma da decisão, sem contrarrazões ao relatório. Deixa eu só marcar um negócio aqui. Bom, ele alega nulidade, eu destaco que o artigo 10 do decreto 7235/72, não vejo nenhum motivo para acatar as nulidades alegadas, tá? Ele alega irregularidade na obtenção das informações financeiras, sigilo bancário, também nego provimento a isso, como está no acordo e como já foi falado sobre essa matéria. Ele alega ausência de prova acerca das infrações apontadas, da impossibilidade de presumir como rendimento meras movimentações. Aqui, na verdade, ele foi intimado a prestar as informações, a origem, e não fez. E aqui acrescenta ainda o caso que ele a mulher dele trabalhava num cartório do fórum,
E eles não demonstraram origem, era depositar na conta dele, embora a mulher tinha autorização, mas a conta era movimentada por ele. E, além do mais, a própria DRJ, no termo de verificação, mostrou que teve N depósitos vindo do resgate de poupança, mas sem origem também esses valores em poupança. Certo? De fato, é o seguinte, teria como provar, no meu ponto de vista, sendo da atividade do cartório, mesmo que tivesse recebido do cartório, que não tem. Entendeu? Então, nego o provimento ao recurso voluntário também nesse quesito, mantendo o lançamento. Aí ele alega a possibilidade da aplicação de multa isolada acumulada com a multa de ofício no presente caso. Nesse caso, o lançamento tributário se deu sobre a apuração do imposto de renda de pessoa física em relação aos anos calendários 2004 e 2005, cujo lançamento ocorreu em 2009. Aqui tem a questão da súmula CARF 147, e aí eu tenho o voto do Francisco, de março, da sessão de março de 2020 agora, né, Francisco? Que é nessa questão que afasta a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão nos termos da súmula 147. Então, por fim, dou provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão nos termos da súmula CARF 147. Lembrando que a aplicação da súmula é no sentido pós-2007, e aqui o ano de lançamento, o período de lançamento aqui, referente ao ano calendário 2004-2005. Certo? É para o meu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 89 da pauta, do contribuinte Hamilton Ribeiro Tavares, o conselheiro relator está encaminhando por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar apenas a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, tendo em vista o enunciado da súmula CARF 147. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Gostaria? Não? Ninguém gostaria? Alguém diverge do voto do relator? Alguém diverge? Ninguém diverge? Eu também acompanho. Então, em relação ao item 89 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão nos termos da súmula CARF 147. Agora, vamos passar para o item 90 da pauta, do contribuinte Ademir de Araújo Martins. O item 90 da pauta é de relatoria da conselheira Ana. Ana, então, pode passar a leitura do relatório e já, na sequência, passar para a leitura do voto. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física do ano calendário 2005, decorrente da revisão de declaração de ajuste anual que apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte em face de valores recebidos em ação trabalhista. A impugnação foi julgada improcedente e a decisão assim emendada. A DRJ diz que o contribuinte somente pode deduzir o imposto de renda retido na fonte do imposto devido apurado no ajuste anual quando restar devidamente comprovada a retenção e o ônus do contribuinte. O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário sustentando que o valor recebido é oriundo de ação trabalhista e houve a devida retenção do imposto de renda na fonte. Sem contrarrazões ao relatório. O recurso é voluntário e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Das alegações recursais. Bom, como eu disse, o recorrente aduz que o valor recebido é oriundo da ação e houve retenção. A DRJ julgou a impugnação improcedente sob o fundamento de que, apesar de o contribuinte afirmar que recebeu o valor bruto de R$ 202.948, com retenção na fonte de imposto de renda de R$ 49.000, nada há nos autos capaz de comprovar que sofreu o ônus pela retenção de imposto de renda sobre o montante de R$ 202.000,
uma vez que a informação recebida que consta no andamento do processo e em despacho do juiz do trabalho é de que teria recebido a totalidade do montante depositado devido pela ré no valor de 152 mil. Esse trecho da DRJ está na página 147 e o despacho do juiz está nas folhas 19. O imposto de renda da pessoa física incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa jurídica, fonte pagadora, sendo esta responsável por reter e recolher o tributo. No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual, consoante a previsão do artigo 12, inciso 5 da Lei 9.250. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pela contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se no caso da pessoa física no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos. O imposto de renda retido na fonte pode ser compensado na declaração de ajuste anual quando os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Nesse tocante, vale frisar que o processo administrativo é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material. Vou pular esse trecho, que é só falando da verdade material. Da análise da documentação anexada pelo recorrente, verifica-se que não há, de fato, comprovante de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo ser mantida a decisão recorrida, uma vez que o contribuinte não produziu prova apta a comprovar o valor bruto recebido. Aqui eu vou fazer uma observação, é que no processo, inclusive no processo judicial, a parte pediu ao juiz que trouxesse um comprovante de que teve o valor retido na fonte. Não tem como saber se o juiz atendeu ou não, porque pelo menos a parte não trouxe qual teria sido essa resposta. Então, ela traz várias partes do processo. E o que a gente vê é que no processo trabalhista houve uma parte dos rendimentos que foi considerados incontroversos e a parte pediu o levantamento desse valor. E esse valor realmente foi levantado por ela, que é esse valor de 152. Então, tem no processo um alvará judicial dizendo ao banco para que emita o alvará no valor de 152 mil. Aí a parte traz as planilhas que estariam nesse processo trabalhista, dizendo que o valor bruto que ela deveria receber seria 202 mil e que teria esse valor retido na fonte de 49 mil, totalizando 152 mil. Só que a parte não traz um comprovante de que realmente houve esse valor retido na fonte. Até porque dá para entender que, como havia um valor incontroverso, pode ser que esse primeiro de 152 era esse valor incontroverso e depois teria tido um outro valor que ela pode ter recolhido ou não, a depender do julgamento, ter recebido ou não. Então, não tem nenhum comprovante dela no sentido que houve a retenção na fonte desses 49 mil. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão da DRJ e negando provimento ao recurso voluntário. Aí, por fim, eu vou falar só que, como houve o pedido de retificação da DIRPF, que não se trata de competência desse Conselho, nos termos do enunciado vinculante número 33 da súmula do CAF. Então, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 90 da pauta, do contribuinte Ademir de Araújo Martins, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 90 da pauta, ficou assim a decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto. No caso, tem rendimentos acumulados aí, recebidos de forma acumulada, não vai aplicar o... Eu coloquei no voto essa questão dos rendimentos acumulados. Então, como a gente não tem essa informação, nem que se for aplicado o regime de competência ou de caixa, eu coloco o entendimento do Supremo Tribunal e eu falo, assim, se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo contribuinte,
Em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime de competência e não o regime de caixa. Eu não sei, assim, ó, tudo bem, você colocou, estou vendo ali. Eu não sei se a unidade preparadora, com somente essa tua colocação, se ela vai fazer isso. Sei lá, acho que está muito sutil. Aqui é glosa de... Sutil demais, entendeu? Acho que talvez passe desapercebido, só isso. Aqui é glosa de imposto retido na fonte, né? Não é omissão de rendimentos. Eu sei, mas vai influenciar, né? Então, você acha que na minha conclusão... Ou vocês acham que não influencia? Não, discordo. Se é glosa, não é lançamento de omissão, já virou ato jurídico perfeito. Eu sei que existe a súmula do Supremo, inclusive a gente vai ver ao longo dos meus votos que eu estou aplicando sempre que há casos de omissão, de formas, às vezes, de ofício, mas quando houve autuação, já decorrido 5 anos, não há mais como modificar o passado, por mais que fosse a ótica necessária, mas não há mais como modificar a reapuração, já que a infração é apenas de glosa, não é de omissão. Mas ela impacta diretamente no cálculo do imposto, né? Não impacta. Se você não tiver imposto devido, se você não tiver imposto devido, mata Aí isso permitiria, por exemplo, que qualquer declaração que tivesse malha, mas estivesse malha e não por glosa e dedução, mas não por omissão de rendimentos, mas ou por alguma infração relacionada aos rendimentos, mas por glosa de dedução, ou por compensação indevida, ou por carnê-leão, pudesse retificar o valor, a apuração do rendimento. Eu não vejo que isso seja possível, porque você está transgredindo um dos pilares, que é o ato jurídico. Nesse caso, ele vira ato jurídico perfeito, porque a autoridade não pode mais fazer nada a respeito daquele valor, daquela omissão. Só está subjúdice à glosa. Desculpa. Eu entendi o questionamento do Marcelo, e eu acho que, de qualquer jeito, eu posso colocar na conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, devendo a autoridade preparadora observar que deve ser levado em consideração o regime de competência na apuração do imposto de renda. Assim, pelo que eu estou vendo, vocês aqui, nesses casos de glosa, não aplicariam. Porque você daria parcial provimento? Então, mas se for isso, daria parcial provimento, como o Marcelo falou. Então, só que o parcial provimento é que eu entendo que ele mexe na sucumbência. Ainda que aqui a gente não tenha honorários, eu estou alterando uma questão de sucumbência. Mas ele não exatamente pediu isso, né? Isso não está nem delimitado na LIT, nesse caso. Não está presente. Mas aí a gente tem uma forma de apuração que foi considerada inconstitucional, né? Não, mas imagina só, você não pode, eu sei que é considerado inconstitucional, mas isso não me dá, por exemplo, o direito de pegar minhas declarações, além dos últimos 5 anos, por exemplo, ou declarações com a exigibilidade suspensa, para reformar. Só cobrar o imposto retido na fonte que provavelmente foi retido. Não estou entendendo isso. Assim, eu estou entendendo tecnicamente, juridicamente, tá? Que a minha cabeça não funciona muito no meio jurídico. Assim, eu acho surreal cobrar de uma pessoa um imposto que provavelmente foi retido na fonte, porque não tem o comprovante. Além de ter sido cobrado o imposto retido na fonte, ele ainda vai ter que pagar o auto de infração disso e ainda teve o imposto apurado em cima de rendimentos acumulados. Eu acho simplesmente surreal isso, gente, sinceramente. Eu acho mais nefasto do que aquela situação lá da doença grave. Mas é só a minha opinião. A questão da retenção na fonte, Marcelo, essa parte, assim, eu até olhei bastante, porque tem casos que parece que realmente foi retido e a parte não tem comprovante. Só que aqui no caso dele, ele tem a liberação de um valor que seria incontroverso na ação trabalhista e depois ele continua discutindo. Não, com essa parte aí eu concordo com você, tá? Não tem realmente comprovante. Claro. Que eu acho difícil a justiça não ter feito a retenção, que é obrigação legal de fazer, certo? É muito improvável que a justiça não tenha feito. Ele pode até não ter comprovado, não ter trazido a prova. Mas, na prática, ele deve ter sofrido a retenção, só não ser prova. Mas em cima dos 152 e não em cima dos 200. Do total, exato. Porque o juiz mandou ele receber 152 mil e não os 200.
E na declaração dele do imposto de renda, ele põe como se ele tivesse recebido os 200 e a retenção em cima dos 200. Certo, mas aí não considerou nada, certo, o retido na fonte. Nem sobre 152, nem sobre 200. Até porque não tem nada nesse sentido aqui. Pois é. Agora, Mas seria o caso de uma diligência para investigar esse recolhimento, ou vocês também acham que não? Quem poderia teria estar na base, a né? Receita teria dentro do sistema dela essa informação? Poderia ter, não sei se acharia, entendeu? Mas possível. Ou vocês acham que não tem possibilidade de achar esse recolhimento? eu entendo o seguinte, se houve a retenção, a Justiça comunicou a Receita e ela tem essa informação. Agora, ao que eu me recorde, também não sei precisar exatamente, mas eu tenho uma vaga lembrança de uma discussão que eu já ouvi, que a Justiça, as contribuições previdenciárias, ela retinha. Agora, o imposto de renda tinha umas situações que nem sempre eles se preocupavam com essa retenção do imposto de renda na fonte. Muitas vezes, nas antecipações, passava sem antecipação, pagava tudo que tinha, e depois ajustava, e muitas vezes até no ajuste não retia na fonte. A questão previdenciária, eles eram bem atentos, na Justiça do Trabalho. Agora, isso é uma vaga lembrança que me veio agora de uma discussão que eu já ouvi. Então, eu imagino que pode ter ocorrido isso mesmo, de ter recebido e não ter sido retido. Mas eu imaginei, porque assim, ele tinha... Tá. Por favor, vejam bem, gente, aqui já está na segunda instância. Vocês imaginam se isso chegasse na primeira instância e fosse negado, você não comprovou o que teve. Essa parte não teria, se fosse o caso, ela não teria corrido atrás para trazer isso para a segunda instância. Não, isso é fato. Então, agora é um processo bem antigo, né? Mas no processo judicial ela peticiona pedindo isso. E assim, se ela peticionou, eu entendo que o juiz respondeu, e ela não trouxe a resposta do juiz. Ou então o juiz minimamente mandou oficiar o banco para dizer, porque ela se deu o trabalho de peticionar, falando, juiz, olha, você pode me dar o comprovante do imposto retido na fonte? E ela não trouxe a resposta. Então, o que parece até que os valores teriam sido diferentes. Porque ela fala assim, eu tenho direito a 202 mil. Aí eu tiro aqui o retido na fonte e dá 152. Só que o juiz nunca disse isso. O juiz disse, você tem direito a 152 mil, que é a parte incontrovérsia. E a discussão continuou. Aí a discussão continuou e não teve depois uma resposta. Teve um outro alvará, não teve, recebeu outro valor, não sei. O 152 era o incontroverso aqui, pela documentação dos autos. Então, ela... isso que eu pensei, se ela chegou a pedir para o juiz isso e juntou várias peças do processo, por que aqui eu não teria só essa peçazinha aqui, que é a resposta do juiz? Concordo com você isso aí. Agora, eu gostaria de fazer uma consideração sobre o que o Marcelo colocou. Eu acho que ele tocou num ponto interessante. Informações que estão dentro da Receita, tipo pagamento, a tela do CIPT. A gente tem por rotina aqui de baixar em diligência para a Receita anexar isso no processo. Quando o contribuinte, a questão da aptidão agrícola, o auditor não anexa a tela do CIPT, a gente baixa em diligência para essa tela ser anexada. Quando o contribuinte questiona, isso aí essa primeira parte a gente faz isso para não derrubar o auto. Quando o contribuinte questiona a aplicação do 150, parágrafo 4º, mas não apresenta o comprovante de pagamento, a gente simplesmente não aplica o 173, a gente não nega provimento para o que ele pede de início, a gente baixa a diligência para que seja anexado esse comprovante de pagamento. Aí faz prova em tese a favor do contribuinte. Então, nesse caso, essa situação que o Marcelo levantou, eu também não vejo como estranha se a gente baixar em diligência, para a Receita sempre vai dizer, eu não tenho esse pagamento. Nesse mesmo sentido, olha, é uma informação, é um pagamento, é uma consulta no sistema, né? Porque se teve retenção, esse dinheiro foi passado para a Receita. Se foi passado, a Receita tem que ter o controle. A Justiça não retém e não passa. Se ela não passou para a Receita, é porque não reteve. A DRJ não falou em momento nenhum isso não, né, Ana Cláudia? Se pesquisou esse sistema, o que às vezes fala, entendeu? Que eles teriam como, eles têm acesso, né?
Acho que o Dani pode até se pronunciar melhor, que ele já foi jogador de DRJ, né? Olha, pessoal, eu trabalhei 9 anos em DRJ. Toda vez que a gente pegava um processo assim, que a gente ficava na dúvida se teve ou não recolhimento, a gente entrava no CF na hora ali, e já, porque a DRJ tem acesso. A DRJ sempre faz essa consulta, na hora ali, durante o julgamento, às vezes, ou o julgador faz lá a sua consulta, é sempre feito. E quando identifica, ele traz para os autos, eu não sei, né, a gente pode... Francisco, você está encaminhando, sugerindo uma diligência? Está propondo uma diligência, é isso? Não, eu só estou fazendo uma colocação seguinte, que se a gente propor uma diligência, nós estamos sendo coerentes com o que a gente tem decidido aqui. Porque quando o contribuinte pede a aplicação do 154, mas ele não anexa comprovante de pagamento, a gente faz essa prova para ele, a gente pega na Receita, baixa para pegar isso aí na Receita. Quando o auditor diz que aplicou considerou a aptidão agrícola, mas não anexa no processo o comprovante da tela lá da aptidão agrícola, a gente baixa em diligência para trazer isso. Eu só estou colocando o seguinte, eu não acho estranho, se a gente decidir por isso, o meu voto é acompanhar a relatora. Agora, se a gente decidir por isso, nisso que Marcelo colocou, Marcelo diz, olha, não seria o caso de fazer isso, eu não vejo estranho e vejo que está bem coerente com o que a gente tem decidido sempre aqui nessa situação. Tá. Agora, eu não proponho diligência, eu voto com a relatora. Eu só estou afirmando o que o Marcelo colocou. Nesse caso aqui, desse processo teu, é só a questão da comprovação da retenção, né? Não tem comprovação da retenção, você nega provimento, né? Isso. Colegas, vamos colocar em votação, então, uma diligência? Fala, Marcelo. Eu só quero corrigir o Francisco, respeitando claro a posição dele, que quando a gente baixa, por exemplo, a gente devolve os autos à origem, não necessariamente em diligência, mas quando a gente devolve os autos à unidade preparadora para que instrua, por exemplo, um comprovante de pagamento para aferir decadência, ou construa com a tela da aptidão agrícola, nós não estamos aí suprindo o ônus probatório que deveria ser de quem fez a alegação. Aí nós estamos partindo de ofício. Normalmente a decadência a gente parte de ofício porque não existe na prova dos autos, na prova do pagamento. E no caso da tela da aptidão agrícola, a gente está apenas trazendo um instrumento de convicção adicional para que reforçar a palavra do auditor. Nesse caso, assim como o caso de comprovação de dedução, caso de comprovação de comprovação ou de retenção na fonte, o artigo 373 do Código de Processo Civil, inciso 1º, é óbvio que diz que esse é o ônus do contribuinte. E a gente não, mas todo o CAF tem entendimento de que a gente não baixe diligência para suprir ônus da prova, quando o ônus é de uma das partes. Agora, evidentemente, que, como o Breno bem comentou, eu também fui jogador de DRJ. Se há alguma menção à comprovação de recolhimento, sem a prova do recolhimento, ou mesmo sem prova de pagamento, a gente sempre pesquisa no sistema. A gente sempre faz a pesquisa em tempo real no sistema, e lembrando que o Gregório está travado, só para falar aqui, o Gregório está congelado. A gente faz a pesquisa diretamente no sistema, e a gente traz, essas informações são trazidas pelo julgador, ou mesmo pela autoridade, muitas vezes de plano, que a soma dos comprovantes de rendimento são trazidos de plano. Eu acho que tu também deve saber disso, Francisco, porque já vai pesquisar no sistema, os lançamentos já vão recolhendo aqueles comprovantes que são atinentes a ele. O que não tem no sistema? E é isso aí que é o caso que a gente tem que sempre analisar, é quando alguém retém, ou quando alguém supostamente retém, recolhe, mas não dirigiu a receita. E aí o contribuinte tem a prova de que houve recolhimento, então afasta-se de si a responsabilidade pelo recolhimento, pela retenção, e joga para quem deveria ter feito o recolhimento e a retenção. Mas nos outros casos, sempre tem esse casamento automático dentro do sistema. Ou costuma-se ter, né? Ele pode ter deixado de constar no acórdão, né, Márcio? Ele pode simplesmente, lá o julgador de primeira instância, não ter dito que consultou. Agora, também o recolhimento pode estar perdido, ele pode ter sido mal recolhido, está na base e está perdido. Isso é outro fato. Não ter sido identificado. Ou então, como ele está... como ele tem uma parte em controvérsia e a outra não, pode ter sido uma alegação do tipo, agora você está levantando em controvérsia e o imposto de renda vai ser retido na fonte no segundo levantamento.
Cadê o seu... E aí falta que ele falar, teve um levantamento, não teve? E a parte que ainda estava em discussão, porque você continua discutindo aqui seu processo, tem mais andamento, e cadê? Onde finalizou? Finalizou que você não tinha mais nenhum direito? Você teve algum direito? Você teve algum... E aí ficou... E tanto que tem uma petição aqui, na página 10, vocês viram, né? Que ele fala, eu quero comprovante, eu recebi o alvará, e eu quero que o banco me dê o comprovante de recolhimento do imposto de renda. Então, cadê? Você está aqui... Aí ele fala que o alvará mesmo ele não tem mais. Isso é de 2004, né? O resto inteiro do processo ele tem aqui. E esse pedaço aqui que... Parece que o Gregório congelou de novo aí, né? Ou não? Congelou não. Tá todo mundo congelado ou sou eu? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Alto claro, rei. Alguém caiu. O Francisco. E curioso, tem alguém com tá todo mundo com áudio fechado, mas tá vozes de crianças no fundo. Eu percebi isso, e todo mundo fechado, né? Rafael não, né? A visão tá ruim mesmo, meu Deus. Tem uma tela branca atrás. O meu áudio estava fechado e minha criança não está em casa. Será que tem uns hackers invadindo a nossa sala? A tela branca aqui tá quase me impedindo de ver o microfone fechado. Mas de fato, todo mundo com o microfone fechado e tem o som das crianças brincando. Estamos sendo espionados. Por crianças. Esse barulho de martelo não é de nenhum de vocês aí, né? Não. Aqui não. Isso é muito engraçado, a gente vai ter que verificar. Sair. A gente pode sair todo mundo, entrar todo mundo de novo. Vai dar um intervalo agora, a gente sai e volta. Eu perdi Vamos fazer isso que a hora sugeriu. Esse processo, então? Vamos terminar esse processo. No intervalo, a gente fecha a sala e abre uma sala nova. Vocês querem finalizar esse primeiro? Com certeza. Colegas, Francisco, você mantém a tua proposta de vigência? Não, Dani, eu acho que eu fui mal interpretado. Eu afirmei que acompanhava o voto da relatora. Eu só coloquei que não achava estranho o que Marcelo colocou. Por que não faz diligência? Eu só coloquei e fiz essas situações quando o Márcio contestou e com fundamento, realmente a gente parte de ofício a questão da diligência. Mas eu só fiz
Só que não achava estranho se a gente baixasse, não via nada demais nisso. Mas o meu voto, eu acho que se não veio, a segunda instância ela poderia ter apresentado lá, não apresentou na primeira, já uma segunda. Então, não tem dificuldade não, para mim está tranquilo. Mas eu fui mal interpretado, eu só fiz uma colocação, porque o Marcelo uma hora colocou, minha cara, não tem como baixar a inteligência, foi mais ou menos nesse sentido. E as colocações do Marcelo são muito pertinentes. Só um detalhe assim, tudo bem, essa situação que o Márcio colocou, se o contribuinte pedir a decadência e não tiver colocado o recolhimento, vocês não vão abrir diligência, não? Porque aí ele tem. Aí sim. Aí a prova era dele também, não era? Isso é rotina aqui. Se ele pedir ou não, a gente baixa, né? Não, eu só estou comentando o seguinte, dentro do argumento do Márcio, que eu entendi, mas só que nessa situação, quem também deveria ter feito a prova, vocês perdem a diligência. Mas é diferente, eu acho, aqui, meu amigo, sabe por quê? Quando ele pede a decadência é um direito. Ele não precisa trazer um documento concreto para provar o seu direito nesse caso. Ele pode pedir o direito e a gente constatar dentro das bases da Receita existência de recolhimento antecipado ou não e aplicar a regra de decadência apropriada e dizer o direito. Naturalmente, ele pode também apresentar um pagamento e dizer, olha, fiz o recolhimento antecipado. Mas em regra não. Em regra é um fato de direito mesmo, um fato de análise de qual regra é pertinente ao caso concreto. Aí já é um caso de apresentação de um documento, e a Ana frisou muito bem que esse documento, ele cita que perdeu o alvará, ele tem todo o processo, menos o alvará. Ele já infirma um pouco a alegação, ele pode não ter de fato o comprovante de rendimento, e aí seria movimentar a máquina pública para procurar um comprovante, que era ônus do contribuinte trazê-lo por ser do seu direito, por ser do seu interesse. Bem, acho que eu esclareci melhor agora. Tá Agora, em nenhuma diligência dessa, que é de ofício nosso, a gente está baixando a diligência por dizendo que é confirmando que é de ofício. A gente baixa a diligência para anexar a documentação. A gente não diz, embora o contribuinte não tenha pedido, a gente vai baixar a diligência de ofício. Aliás, embora o contribuinte tenha pedido, mas não tenha apresentado a documentação, a gente baixa de ofício. Mas, de qualquer sorte, eu acho que a discussão acho que ela já se exauriu aqui, né? Não adianta mais. Tá certo. Colegas, alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? Então, em relação ao item 90 da pauta. Dênio, o Gregório está congelado a imagem. É ele que está bem paradinho. Tá congelado a imagem. Daí não deu para ver se ele concordou com acompanhar a relatora ou não. Estão me ouvindo? Estamos. Eu acompanho a relatora. Vou recarregar a página, mas acompanho a relatora. Beleza. Então, é porque o Gregório tem esse superpoder de ser uma escultura viva, né? Ele consegue ficar bem estático. Ele é quase uma arte contemporânea, o Gregório. Ficar estático. Vocês viram aquele filme, como é que é? Senhor das Estrelas? Como é que é? Senhor das Estrelas, não. Esqueci, vou falar. Tem Drax. Ele fica parado assim, ele fala assim... Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, é isso. Ele fala, eu tenho a habilidade de ficar parado, fica invisível. Tá todo mundo vendo ele, né? É muito legal. Intervalo, presidente, 15 minutos. Então, colegas, em relação... Deixa eu só finalizar aqui. Então, em relação ao item 90 da pauta do contribuinte Ademir de Araújo Martins, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? A gente, então, vai passar para o intervalo, agora fazer um intervalo agora de 15 minutos, e depois a gente retoma com o item 91 da pauta. Fabimar, pode, então, parar a gravação, Francisco e Rafael também.